a 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano. Eu sou Miguel Teixeira. E eu sou Guto Brignoli. E hoje nós vamos tocar um tema que na ópera e no resto da música é particularmente importante, que é o da capo. Da capo é uma expressão italiana que quer dizer literalmente da cabeça, mas na prática quer dizer desde o início, que se usa, por exemplo, quando numa partitura está escrito da capo, quer dizer que quando se chega naquele ponto, os músicos voltam ao início e tocam desde o começo, desde a cabeça, da capo. E essa expressão ficou mais conhecida pelo público na ópera, porque as árias, lá pelo século XVII, elas tinham basicamente duas seções, A e B, Então, o cantor e a orquestra cantavam a seção A, que muitas vezes era repetida, depois a seção B, e depois da seção B tinha o famoso da capo, porque o cantor voltava ao início, fazia de novo a seção A, mas com variações. E por que o da capo era tão famoso? Porque as variações, elas tinham o propósito de evidenciar as capacidades do cantor, Como as pessoas naquele tempo iam na ópera, e muito mais importante do que o drama teatral, ou até mesmo a música, em um certo sentido, era o cantor, As pessoas iam para ver o cantor, lá que surgiram as primeiras estrelas. Isso a gente está falando do século XVII, Surgiram as primeiras estrelas, Então, as pessoas iam para ver o cantor e, portanto, o da capo das áreas era uma das partes mais importantes, porque é onde o cantor mostrava as suas capacidades, se exibia, É como se fosse um show de talentos. E é importante dizer que nesse fenômeno, nesse processo, que justamente na segunda vez, ou seja, na repetição, ou nas repetições, é que o cantor mostrava as variações, exibindo as suas capacidades. Mas é interessante notar que o público, fosse qual fosse, tinha a primeira exposição do tema, que era sem variações, mas que é a base a qual o cantor se apoiava para mostrar a sua capacidade de técnica. Mas interessante, não é do nada, Não é um virtuosismo que começa, ou melhor, que sempre se apoia num primeiro elemento, que é a base, talvez mais inteligível, mais facilmente de se apreender por qualquer tipo de ouvinte, e que depois ele, ouvindo de novo, ou seja, ouvindo da capo, agora com variações, ele é capaz de associar a capacidade técnica do cantor, porque justamente é apoiada nessa primeira exposição, E a gente resolveu falar justamente desse tema nesse momento, porque agora a gente vive um período... Bom, a gente está na Itália, num lugar muito particular, que já falamos sobre isso em outras ocasiões, aqui se fala... A gente está, na verdade, quase na Áustria, Então é um centro da Europa, onde Bolzano, a província que a gente mora aqui, se desenvolveu justamente como ponto de encontro, já falando de 1000 anos atrás ou mais, de ligação entre o sul e o norte da Europa e o leste e o oeste, Quer dizer, era o caminho de muitas tropas, era o caminho de comércio. Então, o que acontece? É um ponto muito... um ponto de encontro, continua sendo, de línguas, de culturas de toda a Europa. E, obviamente, como todo o mundo,
a gente está sob essa maluquice toda, que o perigo de um novo lockdown. Então, aqui na Itália, agora, justamente já se fala, na verdade, já existem restrições, né, Miguel, para poder ir daqui para lá, de lá para cá, tem que andar de máscara de novo pela rua, etc, etc. Então, já vem de novo essa sombra de um novo lockdown, quer dizer, repetir, agora o da capo aqui seria o da capo do lockdown. Do lockdown, quer dizer, seria mas de maneira, da mesma maneira, esse termo quer dizer, começar de novo, essa semana foi utilizado, não com o termo italiano, e não justamente nesse sentido musical, mas uma conhecida, o Monsenhor Carlo Vigano, que já foi núncio apostólico nos Estados Unidos, ele escreveu uma carta que está cada vez mais girando todo mundo, uma carta aberta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que ele utilizou o termo Great Reset, que quer dizer um grande reinício, né? Como a gente vai botar, de repente bota o link aí, quem não leu a carta ainda pode. Eu achei na internet, por enquanto, só traduções só no italiano e no inglês, mas quem sabe já tem aparecido alguma coisa em português. Mas ele cita esse plano global chamado Great Reset para submeter a humanidade a um ambiente, através de um ambiente de medo e de uma nova ditadura sanitária. Ele desenvolve o tema nesse sentido. E aqui não é a gente não vai desenvolver uma análise sobre a carta, mas me chamou a atenção esse termo Great Reset, que imediatamente eu pensei, né, a gente pensou no da capo. Sim. Quer dizer, por si só, a ideia de propor uma revisitação do que já aconteceu não seria mal, né? Quer dizer, revisitar a tradição, etc. Mas na carta, a loucura que é apontada, que o Vigano acaba dizendo que tem esse perigo de Great Reset, é justamente de começar tudo de novo, mas apagando aquilo que já foi, né? Então isso seria o Great Reset, mas a gente quer mostrar um pouco aqui como isso acaba sendo difícil, justamente porque, na verdade, a gente carrega aquilo que a gente já escutou, aquilo que a gente já viveu, não é que se apaga, né? Quando a gente começa do início uma ideia, a gente já começa baseado naquilo que já foi vivido, né? E na música isso é muito mais evidente. Então, como o Miguel realmente já citou aqui as óperas e os cantores do século XVII, a gente volta aqui para a música e eu faço uma pergunta para o Miguel, na verdade. Qual o paralelo que a gente pode achar na música contemporânea, na música ou no último século da música, onde me parece que alguns compositores, talvez já no início do século XX, já propunham essa ideia de cortar aquilo que tinha vindo antes para propor algo completamente novo, né? E eu acho que isso parece que não dá sempre certo, né, na música, porque quando a gente pensa na música de vanguarda, a gente estava falando agora há pouco, assim, não é uma música que a gente coloca quando a gente pega o carro e vai dar uma carona para a avó. A gente não bota Stockhausen, né? Então aí já vem a pergunta, o que tem de errado com qual o problema? Por que eu não boto para minha avó quando ela está do meu lado, que eu vou dar uma carona para ela, ou vou fazer um passeio com a minha mãe, ou levar a gente bota outro tipo de música, que às vezes qual é o problema disso tudo? Qual é a raiz do problema aqui? Interessante a diferença dos termos, né? O da capo e o reset. Porque o da capo pressupõe que existe uma memória, existe uma coisa que está sendo repetida, né? E o interesse do da capo é justamente porque as pessoas têm em mente já
a primeira enunciação da música, a parte simples, né? Então, os ornamentos passam a ser interessantes. Mas se os ornamentos estivessem já na primeira parte, perderia sentido o da capa. Já a diferença do reset é que se volta ao início apagando a memória, né? Então, não é que não existe a repetição, porque a variação pressupõe uma repetição, porque não literal, mas alguma coisa está repetindo, senão não seria uma variação, seria uma outra coisa. E o reset não, né? O reset ele volta ao início, mas não existe repetição. Desculpa interromper, Miguel, mas isso é interessante, né? Porque esse termo de reset, quer dizer, apagar a memória, vem na verdade de uma aplicação às máquinas, né? Ao computador, mas justamente é difícil de utilizar para o ser humano isso em qualquer função, né? Apagar. E talvez eu esteja divagando muito, mas eu prometo que eu vou voltar ao ponto e tentar ser o mais... Nosso objetivo aqui é divagar. Eu vou fazer a divagação mais curta possível. Então, porque onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar na pergunta que tu me fizeste aí do século XX. A música, ela precisa da repetição, né? A música é baseada numa repetição de vibrações do som, e se os sons não vibrassem sempre iguais, a gente não teria nenhuma nota musical, a gente teria só o ruído. Essa é a característica. A diferença entre ruído e nota é que o ruído não tem a altura definida. Por que ele não tem a altura definida? Porque ele não tem uma vibração constante. Ou seja, o período de vibração não se repete. Ok? Então, e na música nós temos o tema da repetição onipresente, vamos dizer assim. Os compassos musicais são repetições de um padrão de acentos. As sessões musicais são repetições de melodias ou de harmonias. A variação é a repetição de alguma dessas coisas, de desenhos melódicos. E agora eu chego onde eu queria. Na música, principalmente de vanguarda, no século XX, o que se propunha é acabar com certas repetições, mas que são repetições importantes. Por exemplo, a repetição, e agora não é musical, mas é mais amplo, é estético, a repetição de gostos do passado, né? Eu vou chamar de gostos, assim, porque a palavra estilo é muito ampla e pode nos desviar do assunto. Então, as formas que até aquele ponto chegaram, estou aqui falando no início do século XX, a tradição musical que até aquele ponto chegou devia ser apagada, porque aquela tradição foi aquela música, né? que era, vamos dizer, as óperas de Strauss, que é naquele período histórico que nós estamos, né? As óperas de Strauss, em alguns pontos, mas isso é interessante. Temos o Debussy, temos Ravel na França, né? E que, por sinal, são compositores absolutamente originais, né? Algumas tradições eles mantiveram, mas eles incorporaram outras tradições de outras partes do mundo, né? E isso que deu riqueza e originalidade a eles. E o que a gente teve ali no início do século XX? Tivemos os regimes totalitários, tivemos as guerras mundiais e os compositores. Eu acho que do início foi autêntico, mas depois se tornou malicioso isso. Disseram que essa música nos levou aos regimes